agosto de 2013. Depois de uma longa viagem dividida entre avião e ônibus, o Corinthians chega ao Mato Grosso para a estreia contra o Luverdense na Copa do Brasil. De olho numa vaga para a Libertadores, Gilson Kleina comanda o último treino do Palmeiras antes da estreia com o Atlético Paranaense no Pacaembu. Paulo Autuori aproveita a folga no calendário e tem uma semana para preparar a equipe que vai jogar contra o Fluminense domingo no Morumbi. E agora é pra valer! FIFA abre cadastro para a venda de ingressos da Copa do Mundo. Em tom de desabafo e com problemas de relacionamento, meninas do revezamento 4x100 desembarcam em São Paulo após fracasso no Mundial da Rússia. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite para você ligado no Gazeta Esportiva dessa terça-feira. Depois da decepção na final do revezamento 4x100 feminino no Mundial de Atletismo, a equipe brasileira desembarcou na madrugada de hoje em São Paulo. E na chegada ficou evidente que o clima entre o quarteto não é dos melhores. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. De novo não deu. No revezamento 4x100 feminino, Evelyn dos Santos, Ana Cláudia Lemos, Franciela Kruzuk e Wanda Gomes quase chegaram à prata no Mundial de Atletismo em Moscou. O que deu errado? A última passagem do bastão. Franciela, Wanda. Eu reconheço meu erro, só que não é só meu. Não é só meu. E não é só da Fran, e é do grupo. E essas coisas não podem mais acontecer. Eu estou sentindo injustiçada porque é isso. Eu compito, eu represento o meu país, eu visto a camisa do meu país desde 2005, né? Eu tenho uma trajetória de vitórias no país e simplesmente quando acontece um acidente, é um acidente isso. Vocês podem ver todos os vídeos, sempre acontece algum acidente. E caiu o bastão. Mas infelizmente aconteceu um erro que nunca tinha acontecido, então agora é bola pra frente. Não adianta também a gente ficar batendo na mesma tecla da queima, sendo que a gente vai ter o ano que vem um Mundial de Revezamento, então a gente tem que se focar nisso, nos treinamentos. Conversamos eu, Evelyn e Franciela, a gente está mais unida, com mais força e continuar treinando e representar o Brasil da melhor forma possível. Você tirou a Wanda desse papo aí? Eu não tenho muito o que falar dela, acho que a gente fez o nosso papel que tinha que fazer, então acho que cada um responde por si próprio, eu posso falar de mim. Até os 300 a gente estava com uma medalha de prata e infelizmente eu não poderia correr 100 a mais para fechar a prova, eu não podia fazer nada, nem a Evelyn, nem a Franciela. Então a gente fica sentida porque a gente treinou, a gente ficou 40 dias fora, deixou namorado, noivo, tudo aqui, por um objetivo. Então aí chega lá e final não pode dar errado. Você se planeja anos para isso, um ciclo olímpico para isso. Então, nessa hora a gente tem que ser frieza, amadurecimento, crescimento. E é isso. Problemas com alojamento, comida, quais? O que eu quis dizer quando eu falei comer mal e dormir mal, foi que quando você sai do conforto da sua casa, você vai estar comendo mal e dormindo mal. Mas eu não reclamei de sair do conforto da minha casa. E também a comida, lógico, comida da Rússia, são os russos lá. A gente tem que comer a comida deles, é o que tem, como todos os outros países, né? A gente comia o que tinha lá, na verdade. Então tinha muita salada, tinha a comida típica deles, lógico. Não, tinha bastante frango, bastante carne de porco. Tinha dias mesmo que era um pouco mais difícil, porque tinham outras pessoas no mesmo lugar, então a comida ficava um pouco mais difícil. Mas eu, particularmente, não passei fome e também não dormi mal. O ambiente claramente não está bom entre o quarteto. A Rosângela disse que faltou humildade. Você acha que faltou um pouco de humildade na hora de reconhecer o erro? Sim, também, mas é uma coisa que não diz respeito a mim, eu posso falar por mim. E a Rosa é sensacional, uma menina super do bem, super bacana, faz parte do time, sempre ajuda a gente e eu torço para que ela venha muito bem no próximo ano. Por que você fez questão de dizer que ela é do bem e da Wanda você disse que não tem nada para falar? Porque somos um time e as pessoas pensam iguais, né? Então, como eu disse, eu prefiro falar de mim, ao que diz respeito a mim eu posso falar qualquer coisa, mas sobre os outros eu não posso falar. A questão não é mágoa, a questão não é mágoa, é só que eu estou falando.
quando acontece algum problema com as outras integrantes, eu e a Fran, a gente absorve as coisas, leva o problema para todo o grupo e a gente tenta solucionar. A gente nunca apontou o dedo para nenhuma delas. Nunca. E apontaram o dedo para você? Apontaram, né? Porque falaram que é inadmissível o erro. Acho que quem diz que o erro é inadmissível não é o ser humano, né? Os resultados que não foram os esperados, as cobranças, tudo serve de lição. O que vem pela frente fica por conta de mais um Mundial da prova específica, Jogos Pan-Americanos, outro Mundial de Atletismo e depois Rio 16. O grande objetivo que já começa a ser pensado desde agora. Eu acho que a gente mostrou que a gente está preparada, principalmente no revezamento, para brigar por uma medalha assim. E vamos brigar assim para o ouro no Rio, com certeza, porque a gente mostrou que a gente é capaz. Eu não sou a única esperança, tem a própria Franciela, a Evelyn, a Rosângela. Estou falando da parte da velocidade, que são meninas que têm bagagem para chegar lá, de brigar de igual para igual por uma medalha nos 100 metros, nos 200. Então eu acredito muito no atletismo brasileiro. A Wanda não? Eu posso falar de mim. Um beijo e obrigada para todo mundo. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Boa noite em casa. Você acompanhando o Gazeta Esportiva. E deu para sentir aí na reportagem do Luiz Henrique Gurian que o problema foi mais do que uma falta de sorte. O ambiente entre as meninas não era dos melhores, não é? Ficou aquela coisa parecendo, sabe? Briga de colegial, não falo com ela, não, eu falo sobre mim, com ela eu não falo. Nossa, aquela outra é super amiga minha, mas não, a outra eu não falo sobre ninguém. Então, ficou claro que, e principalmente numa prova, né, Chico, onde que é necessário aí a participação de todos, acaba sendo uma competição de forma coletiva, né? E se elas não tiverem um bom relacionamento, não tiverem um ótimo entrosamento, não precisam ser extremamente amigas, né? Mas pelo menos tem que ter o respeito profissional e ficou bem claro e evidente que alguma coisa entre elas no ambiente não está legal e isso com certeza prejudica. Crucificar as atletas por esse deslize, por essa fatalidade, eu acho uma grande bobagem, né? Se há alguém para se crucificar no atletismo, não são os atletas, e sim os cartolas. Porque estamos aí nas portas de Jogos Olímpicos, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e que esperança a gente tem de chegar em grandes conquistas? Nenhuma. Que evolução tivemos nos últimos Jogos Olímpicos? Nenhuma. Então, culpa da cartolagem, dinheiro não falta, a gente sabe, falta sim incentivo, porque o dinheiro chega e ele não é redistribuído para as confederações. Então, acho que crucificar esses atletas é uma grande bobagem, só que entendo também que além da fatalidade, Chico, teve aquele diz que me disse, aquela coisa, né? E mulher, quando dá pra brigar, o bicho pega, né? Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Anitta. Boa noite a todo mundo. Que a Anitta me desculpe, mas mulher é fogo, né? Porque se isso acontece com 4 marmanjos, sabe como se resolve isso aí? Porrada. Na porrada. E depois vamos que vamos, tá? Aí depois vamos todo mundo tomar uma cerveja, fazer o quê? Caiu o bastão. Fazer o quê, ué? Não treinamos direito a ultrapassagem do bastão. E outra coisa, aqui entre nós, você acha que ela ia alcançar essa outra que disparou aí na frente? Não ia, bicho. A outra deu um sprinter aí que, nossa, né? Ia chegar talvez, não sei, ela arrancou bem, mas ela estava em segundo no momento da arrancada, me lembra o Barba aqui. Mas você vê, vai saber se no sprinter, na reta final, que é onde se ganha esse tipo de prova, ela ia manter toda essa pegada, né? Então, é complicado, é uma prova complicada. Agora, você sabe como é que é? Elas ficaram se sentindo culpadas. Você, na sua época de colégio, participava de prova com bastão? Não, eu jogava no gol futebol de salão, bastão... No Palmeiras? Não, no Palmeiras não. Não, você jogou. Palmeiras... E aquela foto? Não tem foto. Por que você nega algo que é real, que todo mundo sabe? Você era palmeirense? Eu joguei no Nacional, com o Toninho Vanusa, com o Zé Roberto e com o Tonhão. E o técnico era o Romero. Aí o Romero foi do Nacional pro Palmeiras. E junto levou aqueles que ele considerava peças fundamentais, inclusive o senhor. Não me levou, ele levou o Oberdanzinho. Mas e a foto? Não tem nada de foto. Não me Já foi mostrado no Mesa Redonda. Não me quiseram no gol do Palmeiras, não me quiseram. E aí, diz a lenda, aí já não confirma, mas diz a lenda que depois que o senhor foi mandado embora do Palmeiras, o senhor virou corintiano. Isso já é uma lenda. Não, isso não é uma lenda, isso é uma mentira. Vamos retornar à sempre questão. Fui corintiano. Vamos retornar ao bastão, o senhor nunca... Não, o bastão, eu nunca peguei no bastão. E acho que para pegar no bastão, o cara tem que ser muito bom para pegar no bastão. Tem, porque senão acontece o que aconteceu ali, né? Acontece isso. Agora, se são 4 marmanjos, resolve. Escuta, meu, você...
idiota, pum, pá, pá. Aí ficaram isso. Um machucou o outro machucou um. Vamos tomar uma cerveja, vamos. E acabou, fica assim. Agora a mulher fica, né, mastigando o negócio. Vai passar daqui 10 anos e aí elas vão se encontrar e vão discutir o que aconteceu de novo. Vai. Pô, você deixou cair o bastão, vai. Você já viu o negócio de discutir? Que bastão é meu? Não, era meu o bastão. Não, o bastão era meu, o bastão era seu. Vai ficar essa discussão até a morte. Não tem jeito, mulher é complicada. Agora, quer discutir relação nas horas mais... Mas não dá para viver sem, né, Chico? Você teve quantos? Não dá para viver sem. Tive 3. Estou com a Rose, minha querida Rose, agora e sosseguei. Mas você já entregou o bastão? Não, aí eu já entreguei o bastão. Aí tá com a Rose. Então que é fogo, é uma situação que fica um cobrando o outro, né? E elas deviam resolver isso de uma vez. Ó, erramos as 4, dá uma coletiva, todas as 4 juntas, né? Mas aí entra o que o Garrafa falou, falta organização. Comando. Comando. Nunca deviam ter deixado cada uma falar num canto, né? Porque uma falou mal da outra, né? Mulher... E você vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Após a participação ruim no Mundial de Atletismo, o Brasil tem condições de medalha nas Olimpíadas? Sim ou não? Acesse, vote, resultado. Eu dou no fim do programa de hoje. Garrafa. Primeiro, Chico. Não tem nada uma coisa com a outra, lógico que tem. Agora, precisa organizar, né? Precisa ter comando, precisa enquadrar, né? Precisa enquadrar as mulheres. O Zé Roberto Guimarães, que é um medalhista, ele trabalha só com mulheres hoje em dia, né? Já foi até campeão com os homens, mas hoje trabalha com mulheres. E ele fala que é complicado mesmo. Mas você tem que ter pulso. Tem que chegar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí elas obedecem numa boa. Então falta um pouco de pulso aí. Alguém tem que chegar e assumir. E falar, olha, vai ser assim. Do jeito que está, meu voto é não. Ele chegou na semana passada, já vinha treinando com o grupo, mas somente no final da tarde de ontem pôde ser apresentado como reforço do São Paulo. Conheça um pouco do zagueiro Antônio Carlos, a mais nova aposta para a defesa tricolor. Experiente zagueiro Antônio Carlos, 30 anos, sai do Botafogo, é reforço do São Paulo, está inscrito já no campeonato. E por que essa troca? Da briga pelo título para fugir da zona do rebaixamento? Estou trocando um time grande para vir por um time grande. Então, pela história de São Paulo, pela forma que eu vejo São Paulo de fora, já acompanho há bastante tempo. É um clube que tem uma estrutura muito legal, jogadores que estão aqui de muito porte. Então, eu acho que essa troca foi muito boa. Eu sei que o momento não é tranquilo, mas que pode melhorar a qualquer momento. E estava faltando também uma oportunidade para voltar ao time lá no Botafogo? O Oswaldo te colocou no banco? Eu estava agora essas últimas rodadas eu fiquei no banco. Esse brasileiro eu joguei 6 jogos pela esquerda até, mas joguei, estava participando de alguma forma, entrando nos jogos. Sei que é complicado, né? Você ficar no banco, ninguém gosta, mas tinha que respeitar o pessoal que estava lá, que estava jogando, respeitando o Oswaldo também, até porque já estamos juntos lá há muito tempo e estamos fazendo um bom trabalho. Então, estou tendo uma nova oportunidade aqui. Tomara que eu possa agarrar da melhor forma possível. Se o Autori precisar, você joga domingo contra o Fluminense no Morumbi? Estou à disposição, estou treinando, já estava treinando lá junto com o grupo, né? Cheguei aqui, estou desde quinta-feira fazendo físico, agora treinando junto com o grupo. Vamos ver até domingo, ainda temos aí um tempo aí, conversar com o professor, mas vou colocar à disposição. O que você pode agregar a esse time do São Paulo? Que característica, Antônio Carlos? Bom, cara, a gente chega para ajudar de alguma forma. Não vou falar para você que, como todo mundo me cobra, fazer gol toda hora. Eu falo, eu não sou atacante, mas claro, eu posso resolver de alguma forma. Eu acho que na base da conversa com os mais jovens, eu acho que vamos tentar agregar o nosso time mais ainda. Com a volta dos jogadores que também estão no departamento médico, vai nos ajudar bastante. Tomara que possa dar certo. Xerifão? Não, de forma nenhuma, tranquilo, sou bem tranquilo. Claro que se tiver que dar um grito, falar com alguém, eu procuro falar da melhor forma possível. Obrigado, Antônio Carlos. Novo reforço do São Paulo, já está com a camisa, pode jogar domingo contra o Fluminense. Obrigado, cara, boa sorte. Valeu, obrigado. Olha, meus amigos, grande contratação de São Paulo. Eu gosto desse Antônio Carlos, jogava muito bem no Botafogo. Eu só não entendi por que o Oswaldo Oliveira, não aproveitou o Antônio Carlos. Bom jogador. Eu me lembro que teve um lance que ele marcou, teve uns 2 anos atrás, quando ele apareceu no Botafogo, um ano e pouco, ainda estava o Ronaldo estava em fim de carreira, né?
Um dia ele foi marcar o Ronaldo, foi difícil o Ronaldo escapar da marcação dele. Então ele sabe que se posiciona bem, é melhor que qualquer um que está lá. Melhor que qualquer um que está lá. Então, acho que foi uma grande contratação de São Paulo. Gostei. Acharam um cara bom. Agora, por que ele não estava sendo aproveitado no Botafogo? Será que ele não recebia salário? Será que ele estava machucado? E, pelo que eu estou vendo, acho que não, que ele está disposto a jogar, né? Mas foi um bom reforço. São Paulo garimpou legal essa aí. Porque ele faz falta, é um bom menino, sabe fazer cobertura legal e vai para frente e faz gol de cabeça também. Olha, nada contra o Antônio Carlos, Chico, mas especificamente da forma que se conduziu essa situação, mostra o São Paulo sem rumo nenhum, sem norte nenhum, não é verdade? Então, se manda um zagueiro como o Rodolfo embora, que não é espetacular, aí traz o Antônio Carlos, 6 por meia dúzia. Não, é melhor. O Antônio Carlos é melhor. Mas não vai mudar, não é uma coisa gritante, Chico. Aí que eu quero dizer para você outra coisa. Planejamento, e aí a gente tem que fazer comparação, como fizemos em outra época com o São Paulo e o Corinthians, agora é com o Corinthians e o São Paulo. Por exemplo, o Corinthians contratou o Kleber da Ponte Preta. O Kleber chegou, nem jogou. Tá lá. Vai se acostumar com o Corinthians, se acostumar com a forma de jogar. Isso é o quê? Planejamento da direção. O Rodolfo foi mandado embora às pressas, trouxeram o Antônio Carlos, que já pode estrear no final de semana. Ou seja, o São Paulo está sem rumo, sem norte. É um retrato claro que se reflete dentro da tabela. E vou mais além, vou dizer aqui para vocês, porque todo mundo fica perguntando, por que o Cortez foi mandado embora? Né? Se colocaram o Juan inferior a ele, Cortez que teve uma boa passagem no Botafogo. Porto, hein? Né? Foi para o futebol europeu. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O Cortez, no vestiário, desses dias aí, ele mandou o presidente Juvenal Juvencio para aquele lugar. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Mandou o cara para aquele lugar, foi pro banho, aí quando ele voltou foi pedir desculpa pro presidente, falou, não, eu vou para aquele lugar. Mas se era o São Paulo, não joga mais. Por isso o Cortez foi mandado embora. É lamentável que tenha sido por isso, porque, mas que esse menino, a contratação em si foi uma boa contratação. Agora que o São Paulo está sem esquema de jogo, sem padrão de jogo e mais perdido que segue em tiroteio, isso aí todo mundo sabe, né? Vamos ver, tomara que o Antônio Carlos seja o começo de um ressurgimento das cinzas, que nem a Fênix, que faz assim, aquela ave grega maravilhosa. O técnico Tite vai ter um sério desfalque para a sequência dessa temporada. Com uma lesão no tendão adutor da coxa esquerda, o volante Guilherme vai ser operado amanhã e deve desfalcar o timão por um período ainda indefinido de tempo. Problema à parte, o Corinthians se prepara para o jogo contra o Luverdense no Mato Grosso pela Copa do Brasil. O atacante Guerreiro fala da expectativa para a estreia na competição. Amanhã o Corinthians estreia na Copa do Brasil contra o desconhecido Luverdense do Mato Grosso. E Guerreiro prevê um confronto difícil na estreia dessa competição. A gente não sabe como vai ser amanhã, quarta-feira, o cenário, o campo, o jogo. Eles vão sair jogar porque querem jogar com o Corinthians. Corinthians é campeão do mundo. É difícil porque está mais abaixo que nós, jogam outra liga que nós, por isso vai ser difícil e a gente tem que estar preparado para isso, né? Concentrado, porque vai ser difícil jogar lá, né? Para amanhã o time ainda não está definido e se Guerreiro tiver que mais uma vez ficar no banco de reservas, para ele tudo bem. Corinthians não tem titular, não tem suplente. Aqui todo mundo pode jogar, incluso temos goleiros que podem jogar. Defensas que chegaram agora, que estão aí, moleques que estão chegando no time. Time muito grande, muita qualidade. Acho que todo mundo pode jogar. Aqui, Corinthians, como eu falei, não tem suplente e não tem titular. Guerreiro está tão tranquilo na disputa particular com o atacante Pato por uma vaga na equipe, que ele até saiu em defesa do companheiro, que tem sido muito criticado pela torcida corintiana. Ele sabe que é um jogador importante para nós. Ele sabe e todo mundo sabe aqui, os torcedores, aqui todo mundo no Corinthians sabe que em qualquer momento ele vai desequilibrar, fazer gol. Ele é um jogador com muita qualidade, muito potente. Então, ele está ficando tranquilo, a gente também está dando apoio para ele. Mas eu também, né? Às vezes também não consigo jogar como eu quero, por a pressão que tem os times. Como eu falei, todo time que chega aqui no Pacaembu se fecha bem. Então é difícil para um centroavante, para os atacantes chegar no arco rival.
e fazer gols, né? Então, por isso ele tem que ficar tranquilo. A gente vai dar apoio para ele e para mim também, espero. E tratar de ser mais unidos com isso, quando acontece uma coisa assim, né? Bom, Chico, a verdade é uma só. Com todo o respeito que nos merece o luverdense, amanhã é jogo para o Corinthians já voltar classificado, não é? E aí, aqueles que gostam de criar uma expectativa, não, mas o luverdense eliminou, por exemplo, grandes equipes como o Bahia. E não é verdade. Bahia, Ponte Preta, Coritiba, são equipes que abriram mão da Copa do Brasil, jogaram com equipes reservas para poderem participar da Sul-Americana, que o caminho é mais tranquilo em termos de Copa Libertadores, porque esse ano a Copa do Brasil tem a força máxima, os principais clubes do país. Então, de repente, pintou essa surpresa do luverdense, todo o mérito ao luverdense, mas o Corinthians tem a obrigação, até porque está devendo, né, de fazer o seu papel, independentemente se o Tite vai ou não poupar jogadores, como alguns já ficaram aqui em São Paulo. Então, o Corinthians tem que voltar classificado de lá, para na próxima semana liquidar a fatura aqui sem maiores problemas. A notícia sobre o Guilherme não é das melhores, o jogador que se machucou no último final de semana, teve uma ruptura no músculo adutor, né? Vai ser operado amanhã e fica pelo menos 60 dias em recuperação. Dificilmente jogue mais essa temporada, é um problema sério. Ele vinha sendo o substituto do Paulinho, não é? É um problema sério que o Tite vai ter que administrar. Não sei se o Ibson era um jogador para compor elenco, Chico. Não sei se o Ibson é o jogador para ser o titular na posição do Paulinho. Talvez, em linhas tortas, o Tite acerte o time, colocando o Renato Augusto, experimentando o Renato Augusto na função do Paulinho, um jogador que chega mais à frente. Se você dá uma consistência na marcação, para que o Renato Augusto possa exercer essa função de aparecer lá na frente. Vamos ver como é que o Corinthians vai se comportar com essa notícia triste. O Guilherme, que vinha aí segurando a onda no meio-campo, praticamente fora da temporada, Chico. E o pior de tudo é o seguinte, o substituto, então, deveria ser o Maldonado, né? Entrar com o Maldonado também. O Maldonado foi contratado para quê? Né? Aí, quando contrataram o Maldonado, todo mundo falou, essa contratação é coisa de empresário. Todo mundo saiu falando isso. Mas estou começando a achar que é mesmo, porque se perder o Guilherme, que é o marcador, que é mais marcador que qualquer outra coisa, o Maldonado podia entrar no time. Agora era a hora do Maldonado. A não ser que ele esteja machucado também. Então é complicado. Eu acho que o Corinthians não devia ter emprestado o William Arão para a Portuguesa. Eu falei isso aqui o domingo passado, e o Flávio tirou sarro da minha cara, mas é verdade, agora faz falta o William Arão, que está na Portuguesa, o Portuguesa vai lutar para não cair, que todo mundo sabe, e o Corinthians vai ficar sem volante. Se machucar o Ralf, vai jogar quem? Né? Quer dizer, vai ter que improvisar um zagueiro ali, é um negócio complicado. Quer dizer, de repente ficou com um elenco bom, razoavelmente bom na defesa, razoavelmente bom no gol, um ataque que não faz gol e um meio campo bom, mas sem volante. E se machucar o Ralf? Rezar para nunca machucar o Ralf. Agora, só queria falar uma coisa, que eu não falei ontem, que eu não estava no programa, sobre o selinho do Sheik, nesse amigo dele, que tem um restaurante aqui na Rua Augusta. Eu queria dizer o seguinte, hoje eu estava lendo manifestações de grupos aí de GLS, dando força para o Sheik, obrigado Sheik e tal. Mas, na verdade, isso atrapalha o movimento GLS. Por um simples motivo, nem o Sheik e muito menos esse rapaz são gays. Então, por que eles querem fazer um gesto, né, para dar força para os gays se eles não são gays, eles não participam? Efetivamente, eles não compram a briga deles, eles não são. Então, quem não é, não pode comprar. Agora, quem tem que brigar pelos seus direitos. Eu disse ontem, a ideia era desviar o foco, e o tiro saiu no pé. Mas tá a ideia era desviar o foco, porque errado. o Sheik criou uma confusão com o Tite no domingo, você sabe disso, poderia ter sido expulso, não é? E aí acho que para querer dar uma acalmada, querer criar uma polêmica, ele lançou essa, e para mim o tiro saiu no pé. Gente, o pessoal aqui leva muito na brincadeira esse negócio de homossexualidade. A Escola Paulista de Psiquiatria, que é comandada pelo meu amigo Ale Scapris, ele já criou o Instituto Sendo Ferenczi. Sabe para quê? Porque o índice de suicídio entre os gays é enorme. E a família do gay sofre muito, não há um desenvolvimento. É uma complicação, tem que respeitar o homossexual e não fazer uma bobagem dessa. Foi uma ofensa aos gays e pode complicar o mundo deles mais ainda do que já é complicado, né? Aumenta mais o preconceito. Quiseram fazer bonitinho. Quer dizer, e tem que levar a sério, gente. Tem que levar a sério. A condição sexual de cada um é uma coisa que tem que ser levada a sério. Não é para ser vulgarizado dessa forma.
E foi dada a largada para o torcedor interessado em acompanhar a Copa do Mundo. A primeira fase de vendas de ingressos começou hoje e pelo menos outras 2 ainda estão previstas no cronograma da FIFA. Olha, mas é bom você correr porque nas primeiras 7 horas de cadastro no site da entidade, mais de 1 milhão de ingressos já foram solicitados. A primeira fase de vendas dos ingressos para a Copa do Mundo de 2014 começou hoje e vai até o próximo dia 10 de outubro. O torcedor que estiver interessado em acompanhar de perto algum jogo do Mundial deve acessar o site da FIFA, www.fifa.com, e seguir as instruções. Foi muito fácil. Para a Copa das Confederações já tinha sido relativamente fácil comprar pela internet, eu já era cadastrado no site da FIFA, então simplesmente entrei no site da FIFA e escolhi os jogos que eu queria e as categorias que eu queria. Por enquanto a procura é baixa, então tem ingresso à vontade, até porque é sorteio, e durou menos de 10 minutos o processo todo. Mas ao efetuar a compra, o torcedor não terá a certeza de garantir o ingresso. Caso exista uma demanda maior do que a oferta para determinada partida, a FIFA realizará um sorteio e só então concluirá a venda. A grande novidade em relação à Copa das Confederações é que as entradas poderão ser entregues em casa. Uma grande diferença relacionada a essa Copa do Mundo, que não aconteceu em nenhuma outra Copa do Mundo, e com base na experiência que a FIFA teve durante a Copa das Confederações, o turista, o torcedor estrangeiro e o brasileiro podem receber esse ingresso em casa. Antes, o torcedor tinha que ir com cartão de crédito e com um recibo impresso para poder retirar o seu ingresso. Agora não. Olha, eu quero dar os parabéns aí ao povo brasileiro, porque 1 milhão de ingressos vendidos em 7 horas. A gente critica tanto a estrutura que está mal feita na Copa do Mundo e olha como o brasileiro gosta de futebol. A maioria desse 1 milhão de ingressos foi vendidos aqui no Brasil mesmo. Então você vê que coisa maravilhosa que vai ser a Copa do Mundo, a festa grandiosa, se Deus quiser vai dar tudo certo e nós vamos levar essa taça. Mas que organização, entregar ingresso em casa é coisa de show de Rolling Stones, né? Que os caras vão entregar ingresso em casa. Se opta lá, os caras entregam em casa. Qualquer show que você vá. Mas então, agora a FIFA usa esse expediente também. Então, parabéns, muito legal, fiquei super satisfeito, porque aqui todo mundo é pessimista. Eu não sou, eu acho que vai ser uma das maiores Copas do Mundo de todos os tempos no Brasil, se Deus quiser. E começou muito bem, 7 horas, 1 milhão de ingressos, é para tirar o chapéu. E no último Mesa Redonda, nós recebemos o técnico Emerson Leão e o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro. Ele falou sobre os problemas que os clubes enfrentam com os jogadores mais jovens e as diferenças em relação ao futebol europeu. Nós temos algumas coisas que atrapalham muito o desenvolvimento do nosso trabalho. Por exemplo, a pré-temporada, né? Os times europeus têm 2 meses para trabalhar, para preparar tecnicamente, taticamente, ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro com isso. O que acontece? A gente começa os campeonatos regionais 10 dias após o período de férias. E a partir daí você joga 2 vezes por semana, todos os dias. Pergunto para o Leão, como é que ele consegue treinar o time? Taticamente, coisas do tipo. Agora, realmente eu acho que a gente está com uma fase assim de jogadores dentro do Brasil que precisam melhorar individualmente. Acho que o trabalho de base, da onde vêm esses jogadores, precisa de uma formação técnica um pouco melhor. Acho que não se dá muita atenção a esse tipo de coisa. A base, às vezes, os técnicos são obrigados a ganhar campeonatos, são mandados embora. Então tem toda uma conjuntura aí por trás disso que a gente precisa abrir o olho. E abrir rápido, porque senão a gente vai ficando cada vez mais para trás. O técnico hoje, ele não tem um respaldo que tinha antigamente. Quando o técnico tira um jogador, o jogador reclama com o empresário, que reclama com o dirigente, que quase sempre tem o rabo preso com algum empresário, obviamente que não o nosso querido Brunoro, que a gente conhece há anos. Eu acho assim, são tantas coisas envolvidas com o atleta, que o atleta hoje, você quando conversa, toma uma atitude com o atleta, você tem que tomar muito cuidado, porque são muitas coisas em torno dele, não é só ele. É empresário, é parente, é staff, não sei quem, é um staff. Que eu fico impressionado, por exemplo, se o Messi tem um staff, ok. É isso aí. Né? Se o Neymar tem um staff, ok. Né? São grandes ídolos,
tem que ser administrado o tempo, tem que ser administrado uma porção de coisa. Agora, o garoto que começa a ter um staff é duro. Mais jovem, a gente quer emprestar fazendo parte de um plano de carreira. Claro. Eu quero que ele vá jogar num determinado lugar porque ele precisa jogar e voltar mais competitivo. Um exemplo, Luiz Felipe, lateral direito do Palmeiras. Estava na Penapolense, voltou, assumiu a posição de titular. Às vezes você chega para o empresário não quer que eu vou. O jogador deixa de ter uma oportunidade porque o empresário quer receber o lado dele. Que também é uma falta de inteligência muito grande, porque se o jogador vai para lá e se destaca, bem, ele também vai se dar bem. Claro. Entendeu? A parte dele aumenta. A parte dele aumenta. Bom, tá aí, há pouco eu falava com o Chico de planejamento e não precisou de muito tempo para essa nova diretoria do Palmeiras que aí chegou, com o Brunoro, que é experiente, e com o Paulo Nobre, para colocar o Palmeiras em ordem dentro das dificuldades. Estão fazendo um belíssimo trabalho e aproveitando também aqui para agradecer ao presidente Paulo Nobre e toda a diretoria do Palmeiras pelo convite que nos mandou aqui para o jantar comemorativo no dia 26, pelo 99º aniversário do Palmeiras. Muito obrigado pela lembrança. Eu também vou. Eu também não mandaram o convite, mas eu vou. Eu também vou. Eu vou com o Godoy. Eu tô sabendo. Eu vou com o Godoy. O Godoy já encomendou. O Godoy falou que vai se esconder de você. Mas eu vou com ele. Eu já posso ir também, Chico? Pode ir. Eu também não recebi. Mas eu vou vestido de escafandro. Sabe aquele escafandro, aquele negócio? Que você vai no fundo do mar, eu vou chegar assim. Boa noite. Parabéns, Palmeiras. Assim, né? Chegar assim. Porque se eu for assim, os caras não vão deixar eu entrar. Então eu vou entrar, eu vou junto com o Oscar Roberto de Godoy. Nossa, ele vai ficar louco. É de Godoy, não? De Godoy ele fica louco. De Kombi, todo mundo junto. Vamos, né? Eu acho. Boa ideia, muito bem. Muito obrigado, Palmeiras, pelo convite também. Obrigada. O Brasil pode sediar no ano que vem uma das etapas do Mundial de MotoGP. Agora, a Federação Internacional de Motociclismo precisa avaliar o circuito Nelson Piquet. Confira. A última vez que o Brasil teve uma etapa do Mundial de MotoGP foi em 2004, no Rio de Janeiro. Mas agora o país pode voltar a figurar no principal campeonato de motovelocidade do mundo. A afirmação foi feita ontem em Brasília, onde Carmelo Espelletti, diretor executivo da Dorna, entidade que promove a categoria, participou de um evento no Autódromo Nelson Piquet. É claro que o Brasil é um dos mais importantes mercados de motociclismo do mundo. Além disso, na América do Sul, o fuso horário é muito bom para a cobertura televisiva e também temos um monte de motociclistas interessados nessa etapa. Sendo assim, é um desejo de toda a família MotoGP colocar de volta o Brasil no calendário. Como o circuito Nelson Piquet em Brasília é bem antigo e passou por diversas reformas, a homologação da prova depende agora da aprovação do autódromo pela Federação Internacional de Motociclismo. Hora de ver os destaques do Super Esporte dessa quarta-feira. Tiagão. Fala, Anitta, fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Nesta quarta-feira, o Super Esporte vai falar muito da Copa do Brasil, hein? Os jogos das oitavas de final com a presença dos grandes clubes do Brasil no mata-mata. Santos, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Inter. Muita emoção nesta semana, hein? Então, amanhã, meio-dia, estamos juntos com o Super Esporte. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe pelo Twitter, @Gazesportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Garrafa. Osmar Garrafa com 2 Fs. Pelo do Chico. @Chico Lang Real. E também você pode ir lá visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. E no Facebook, a nossa página é facebook.com/G Esportiva Net. Recados? Segue o jogo, tá bom. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco a chegada do Corinthians para enfrentar o Luverdense. Santos confirma Renato Abreu, as notícias do São Paulo e os preparativos do Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil, para a estreia na competição. A gente volta já.
Nacional de Manaus e Vasco abrem esta noite no estádio do SESI, em Manaus, as oitavas de final da Copa do Brasil. Amanhã vai ser a vez do Santos estrear contra o Grêmio na Vila Belmiro. A diretoria santista confirmou nesta terça-feira a contratação do meio-campo Renato Abreu, ex-Flamengo, para a sequência desta temporada. E por falar em Grêmio, jogadores e comissão técnica desembarcaram essa tarde em São Paulo. Adriano Dolfi acompanhou a chegada do tricolor gaúcho. 3 torcedores do Grêmio, felizes com a fase do tricolor gaúcho, recepcionaram a equipe no desembarque em Congonhas. Otimistas com a boa fase do time de Renato Gaúcho. O Grêmio realmente agora ele se acertou. O Renato começou assim, mais ou menos, mas agora que ele acertou o time, deixou o time mais confiante, deixou mais entrosado, o Baxley jogando bem, o Kleber. Eu acho que a gente tem bastante chance de ganhar do Santos e avançar aí para a próxima fase. Não, vou perder. É um pouco ranzinza, mas vem fazendo um bom trabalho, né? É, ele é um pouco chato, mas... Tolerância zero, né? Tolerância totalmente zero, mas tá valendo. Ele é um bom treinador, é ídolo lá no Grêmio e a torcida do Grêmio confia nele. A delegação do Grêmio curte a boa fase. Depois da vitória em São Januário contra o Vasco, a equipe vai encarar uma verdadeira maratona pela frente. No final de semana tem o Flamengo em Brasília, mas antes o Santos pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Agora a gente tira o pé do Campeonato Brasileiro, vamos entrar agora na Copa do Brasil, a gente sabe que é uma competição totalmente diferente, então a gente tem que manter uma postura ali defensiva, porque o Santos jogando em casa é sempre perigoso. Eu joguei ali 4 anos, conquistei 6 títulos, então sei que dentro da Vila eles crescem, então a equipe do Grêmio está preparada para amanhã fazer um grande jogo. Antes de falar especificamente desse Grêmio e Santos, como a Anitta destacou anteriormente, Vasco e Nacional. A situação do Vasco, Chico, ela é tão parecida como a do Corinthians, né? Vai a Manaus, tem que fazer a lição de casa, já se classificar na primeira partida e voltar o foco para o Campeonato Brasileiro. Não tem como imaginar o Vasco não avançar para as quartas de final. Já Grêmio e Santos, eu disse ontem, repito, o Grêmio para mim é favorito nesse confronto. O Grêmio vive uma ascensão dentro do Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho está dando uma cara para o Grêmio, né? Que até então a gente não estava conseguindo ver com o Luxemburgo, apesar da qualidade do Vanderlei. E o Santos, eu estou insistindo nessa tese. O Santos tem que ficar atento, é Campeonato Brasileiro. Não se iluda na Copa do Brasil. Não vejo hoje, Chico, o Santos com um elenco de qualidade e quantidade para disputar 2 competições importantes. E a situação do Santos no Campeonato Brasileiro ela é complicada. O Santos está com a água ali batendo na bunda, essa é a verdade. Está bem perto da zona de rebaixamento. Tem um elenco jovem, né? É verdade que chegou o Renato Abreu, mas o Renato Abreu não pode disputar a Copa do Brasil. Não sei até que ponto isso é interessante ou não. É um jogador que vem para dar essa experiência. Eu gostei da contratação, mas não pode disputar a Copa do Brasil. Então, o foco do Santos, para mim, pode até passar e eliminar o Grêmio. São 2 camisas tradicionais. Mas o foco do Santos tem que ser total no Campeonato Brasileiro. E sobre o Renato Abreu, que saiu de uma forma meio estranha do Flamengo, é um jogador que vai cair bem nesse time do Santos, que está carente de jogador experiente, é um jogador que bate bem na bola, tem rodagem, não é? Pode ajudar na experiência com essa molecada, e ele é aquele meia que chega, que faz muitos gols, e é isso que o Santos está precisando, porque ultimamente parece que o empatite baixou lá na Vila Belmiro, Chico. É verdade, ó, você está vendo o gol do Renato Abreu fora da área. Renato Abreu, que é da região da região sul aqui de São Paulo, que nasceu no Parque São Jorge, né? Foi jogador do Corinthians. Aí, de lá, ele foi para o... veio do Guarani, passou pelo Corinthians, mas ele é aqui de São Paulo mesmo, de São Paulo. Aqui da Zona Sul. E do pessoal, um grande abraço lá para o Renato Abreu. Gente boa demais. Gente boa demais, gente fina demais, é um cara que vai somar só, né? Aí ele teve um problema o ano passado, retrasado, no coração, e colocaram stent, está tudo resolvido, ele está bem, ele vai ser muito útil ao Santos. E com certeza vai dar vamos dizer assim, um equilíbrio ao meio campo, né? Agora, você vê, eu só fico pensando numa coisa aqui, Garrafa. O Renato Abreu é meia esquerda. O Montijo, você pode colocar ele de segundo atacante, porque ele tem velocidade para isso. E o Léo, que agora diz que não joga mais na lateral esquerda, só joga na meia, no meio campo.
Vai fazer o quê com o Léo? Mas é uma coisa complicada. Você tem que montar um elenco, né, Chico? Não adianta então. você ficar com aquela ideia. Acho que para mim já passou essa fase de tentar montar um time, 11 jogadores. Não, hoje uma equipe campeã, uma equipe que vai brigar por títulos, ela tem que ter pelo menos 16 titulares. Jogador que sai um, entra outro, como é o Corinthians. E olha só, hein? O Corinthians, mesmo tendo um elenco de qualidade, não está conseguindo manter o mesmo nível, está em baixa. Mas você tem que ter opções. Eu acho que o Santos fez muito bem em contratar o Renato Abreu. Mas aí você vê, são 3 meia esquerda. Para que 3 meia esquerda no time, né? Se os 3 jogarem, um vai ter que jogar fora de posição. Tá? E o Léo deixou claro que só volta a jogar na lateral esquerda numa emergência. Quer dizer, é meio complicado, eu não estou entendendo direito. Agora, que o Renato Abreu é melhor que o Léo, não tenho a dúvida. Que o Renato Abreu com o Montijo pode dar certo? Pode. Que o Renato Abreu com uma cobrança de falta resolve uma parada? Resolve. Uma boa contratação. Agora, fica tudo encavalando. O Santos também é que nem o Garrafa falou. Esse ano aqui não é o ano do Santos, né? Pelo jeito, não é o ano do Santos. Tem que lutar nada de Copa do Brasil. Tem que pensar para lutar para ficar na zona intermediária ali, 5º, 4º lugar, que aí é capaz de dar certo. O Renato Abreu vai ajudar. E depois de uma longa viagem de avião e ônibus, que começou ontem por volta das 11 horas da noite e terminou por volta das 4 horas da madrugada, o Corinthians chegou em Lucas do Rio Verde para a estreia na Copa do Brasil contra o Luverdense. Acompanhe como foi a recepção do Timão no Mato Grosso. Cansados e com sono, o Timão chegou nessa madrugada em Lucas do Rio Verde. Fábio Santos, Paulo André e Renato Augusto ficaram em São Paulo e foram poupados da longa viagem que envolveu avião e ônibus. A Copa do Brasil, né? A gente pegou o Luverdense, tem que vir, né? Meio cansativa, mas tudo bem, amanhã já vai estar tudo novo, já vai estar tudo bem. Deu para cochilar um pouquinho na viagem, no ônibus aqui, para essa viagem longa? Deu uma dormidinha, a gente está um pouco cansado, mas como eu falei, amanhã já vai estar recuperado, já está bem, já vai treinar normalmente e quarta-feira vai estar 100% para o jogo. Acredito que nós somos favoritos, isso sem dúvida alguma, mas temos que fazer valer dentro do campo isso. Meus amigos, vejam, senhores, que sina, que destino. O Cássio, então estava falando aqui com o Garrafa e com a Anitta, já é grandão e feio. Imagina o cara com sono, né? Você acha o Cássio feio? Eu acho ele horrível. Ele parece um Frankenstein, né? O apelido dele é Frankenstein, olha lá. É o Frank, olha lá, o Frank, os olhos fechados do Frank lá, olha lá. Olha aí, ó. Tem que vir. Tá com cara de sono, Chico. Para de pegar lógico, o cara dormiu no ônibus, mas ele é feio, Garrafa. Isso que eu estou dizendo para você. Então, não está em discussão isso. Ainda usa aparelho no dente. É um grande goleiro. Aí, entrevista outro cara, né? O bimundial o senhor deve ao Cássio, fica criticando aqui. Eu sou fã do Cássio, acho que o Cássio tem que ir para a seleção brasileira. Vai casar com ele? Não vai casar com ele? Não, eu não vou casar com ele, graças a Deus. Nenhuma das minhas filhas também, graças a Deus. Uma já é casada, as outras agora que precisa tomar cuidado para não conhecer o Cássio. Então, vamos seguir. Pelo amor de Deus, mas vai ser feio assim, não é que os partos estão dormindo ainda. A verdade é uma só, Chico. O Corinthians é atração lá em Lucas do Rio Verde, né? Chegou nessa madrugada, hoje ia se movimentar, fizeram um puxadinho no estádio. O estádio tem capacidade para 3 mil torcedores. Aí fizeram 2 arquibancadas atrás do gol, arquibancadas tubulares e também um camarote. Não, pelo amor de Deus. E fizeram lá um camarote, vão elevar a capacidade. Eu que não ia nesse lugar. Elevar a capacidade para 10 mil torcedores. Eu ia na arquibancada de cimento lá. Né? Todos os ingressos já vendidos, É uma atração, é muito legal a Copa do Brasil, né? É que nessa fase já de oitavas, nesse novo formato, são poucas as equipes curiosas, mas naquele modo tradicional, você já pegava na primeira fase alguns jogos engraçados. E eu sou a favor dessa Eu vou contar uma história rapidinha aqui para você. Uma vez... Não é de Frankenstein, não, né? Não é de Frankenstein. Eu estava lá em Bragança Paulista e eu fui... entrevistar o Nabi Abichedi, quando ele estava vivo, o falecido Nabi, né? E polêmico Nabi Abichedi. Aí ele estava andando no estádio, assim, né? Marcelo Stefani. Do Marcelo Stefani naquela época. Hoje é Nabi Abichedi. Aí, para ele botar público, para dar certo, ele fez uma arquibancada dessas montagem, lá atrás do gol. É dessa arquibancada que está lá. Então, aí ele veio e falou, você viu a arquibancada que eu mandei fazer? Eu falei, ficou bom, hein, doutor? Ficou legal, parabéns, né? Vamos lá em cima testar. Eu falei, não, faz o seguinte, o senhor vai, eu fico aqui. Eu que não vou subir naquele negócio. Era um negócio de ferro, né? Com umas tábuas em cima, com uma madeira em cima. Eu falei, doutor, eu não vou subir aí, não.
Mas eu tenho medo de altura. Então eu já dei um grupo nele. Mas esse negócio de arquibancada, para aumentar o tamanho do estádio, é complicado. Essa que vão fazer aí no Corinthians, na Arena Corinthians, é uma coisa diferente, uma coisa moderna. Depois vai durar 3 meses para tirar, para você ter uma ideia. É quase que construir e desconstruir, né? E desfazer a arquibancada. Agora, essas de apertar, essas de como é que fala? De rodeio. Você já foi para Barretos? E eu não fico nesses lugares, não. São Paulo. O técnico Paulo Autori comemora a folga no calendário para poder, pela primeira vez, desde que chegou ao clube, aproveitar uma semana livre para treinar. Olha lá, hein? Agora não tem desculpa. Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando a terça-feira tricolor. Com 11 pontos e na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, a dúvida está no ar. O São Paulo vai ou não ser rebaixado? Essa resposta ninguém tem, mas o elenco tricolor está preocupado. Preocupado a gente fica porque é chato também a gente se encontrar nessa situação. Só que nós sabemos do potencial que o grupo tem. Nosso grupo é unido, estamos juntos com o treinador está sempre... tem o apoio de todos os jogadores e vice-versa. Então acho que temos tudo para sair dessa situação e o nosso momento... nosso pensamento é sair dessa zona chata e depois, mais para frente no campeonato, vamos ver o que nós podemos buscar. Para fugir das últimas colocações, a projeção é a mais simples possível. Acho que o pensamento é jogo a jogo. Acho que nas últimas partidas merecíamos ter saído com as vitórias, infelizmente não aconteceram. A resposta da projeção foi simples, mas encontrar o real motivo pela péssima fase da equipe já é uma tarefa muito mais complexa. No ano passado terminamos bem o Campeonato Brasileiro, fomos campeões da Sul-Americana e praticamente todos os jogadores estão aqui. Então isso mostra que o nosso grupo tem qualidade. Infelizmente as coisas não deram certo até aqui, mas a gente espera sair dessa situação o mais rápido possível. Com certeza a gente vencendo o primeiro jogo, acho que seria o primeiro passo, vencer para voltar aquela confiança. A próxima oportunidade para voltar a vencer e melhorar a posição dentro do Campeonato Brasileiro será só no próximo domingo contra o Fluminense no Morumbi. Para essa partida, o elenco comemora toda uma semana para trabalhar. A gente sabe que sempre quando é semana cheia, a equipe joga no domingo, na segunda-feira é folga, volta só na terça e o Paulo já colocou a gente para voltar a treinar na segunda-feira, que foi importante, já acelerando o processo ali de recuperação. Hoje já fizemos um trabalho tático, então acho que tenho certeza que vai ser uma semana importante. A equipe vai trabalhar focada, como vem trabalhando. O Paulo vai ter mais tempo também, então acho que com certeza no domingo vamos chegar preparados para fazer um bom jogo e vencer a partida. O Luiz Fabiano voltou, agora, não sei, senti ele hoje meio disperso lá no treinamento, mas enfim, voltou, está à disposição e é importante realmente essa semana e a próxima que o São Paulo vai ter para treinar. O Paulo Autori chegou e obviamente já teve que viajar a toque de caixa para compromissos internacionais com o time, não teve tempo para treinar, né, dentro do avião, só na conversa e na prancheta. Isso, com certeza, Chico, dá reflexo negativo dentro de campo. E essas 2 semanas que ele vai ter com apenas 2 jogos intercalados, ele vai poder colocar a casa em ordem. E aí a cobrança em cima dele será maior. Está descartada qualquer possibilidade nesse momento de demissão do Paulo Autori, nem se comenta isso lá no São Paulo. E acredito, Chico, até pelo que apresentou contra o Flamengo, que o São Paulo tem ainda poder de reação dentro do campeonato. O Ganso não está jogando absolutamente nada, tem que, né? Eu estava olhando hoje, falei, o Ganso está fininho, taxa de gordura 0, né? Tem que jogar bola esse rapaz, sabe? Esqueceu de jogar bola. E aí cabe ao Paulo Autori fazer ele jogar. Então, tem muita gente ruim no campeonato para o São Paulo ficar na zona do rebaixamento. Acredito, apesar do péssimo futebol, da péssima campanha, péssimo momento, que o São Paulo ainda respira. Vamos ver como termina o primeiro turno. Terminar o primeiro turno com fôlego, pode entrar na segunda fase do campeonato com boas chances de sair. Mas precisa jogar bola, do jeito que está não dá, né, Chico? Não, concordo com você. Agora, só que tem uma coisa, eu já falei 1000 vezes aqui, o São Paulo hoje tem que jogar como time pequeno, fim de papo. Fechar a casinha, né? Fecha a casinha, bota 3 volantes, 4 zagueiros ali, um 5-4-1 e vamos que vamos. Saiu o gol, saiu. Não saiu, acabou 0-0. Tem que ser assim, não tem jeito, até passar uma fase. É que nem avestruz. Uma vez, um amigo meu falou assim, não se brinca com uma fase é uma fase.
tem que fazer que não avestruz. Enfia a cabeça no buraco, deixa passar, aí depois vai. Tem que respeitar uma fase. O São Paulo não está respeitando, está querendo jogar como time grande. Não é time grande, São Paulo. Hoje o São Paulo tem um timeco. O time do Goiás é melhor que o time do São Paulo. Tem aquele gordinho que faz gol pra caramba. O Goiás está melhor que o São Paulo. Como chama o Barba, aquele artilheiro do Goiás? Walter! Meu herói, Walter. Eu falo, você tá gordo. Eu falo, o Walter também tá. E é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então quer dizer que não justificam mais esse negócio. Gordinho Walter é muito melhor que o Luiz Fabiano. Peraí. Então, é melhor. Hoje tá melhor. Então tem que respeitar a fase. Tem que respeitar uma fase. Tem que jogar com humildade. É isso que o São Paulo não tem, humildade. Esse é o problema do São Paulo. Palmeiras, já estão esgotados os ingressos das arquibancadas verde e amarela para a estreia na Copa do Brasil amanhã no Pacaembu. Agora à tarde, o Verdão encerrou a preparação para o jogo e Alexandre Silvestre acompanhou. Vamos ver. O coletivo realizado agora há pouco, na tarde dessa terça-feira aqui na Academia de Futebol, aponta 2 mudanças no time do Palmeiras que encara amanhã, 19h30, no Pacaembu, a equipe do Atlético Paranaense, mata-mata de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Além do Valdívia, que está fora de combate por questões físicas, com dores na coxa direita, um edema na coxa direita, fica de fora dessa partida. No lugar dele entra o Mendieta. O técnico Gilson Kleina mexe no esquema da equipe, com a saída do volante Charles e a entrada do atacante Ananias. Com isso, o provável Palmeiras, como diria Osmar Garrafa, com Fernando Praz no gol, nas laterais Juninho pela esquerda, Luiz Felipe pela direita, na zaga Wilson e Henrique, no meio de campo Márcio Araújo, Wesley e Mendieta, no ataque, por um lado, numa ponta, o Leandro, na outra, o Ananias e de centroavante, o Allan Kardec. Ingressos de arquibancada estão esgotados e espera-se um grande público amanhã no Paulo Machado de Carvalho para empurrar o atual campeão da Copa do Brasil. Se o Palmeiras reeditar o feito do ano passado, garante uma vaga na Libertadores de 2014. Silvestre agora que está trocando fralda, tá engraçadinho, né? Um abraço para o nosso Alexandre Silvestre, o papai Silvestre. E o Palmeiras, como disse Silvestre, Chico vai com 3 atacantes, coloca o time na frente. O Palmeiras não pode se preocupar só com o ataque, não pode tomar gols. Temos essa nova fórmula aí de Copa do Brasil, aquele gol fora de casa complica. O Palmeiras tem que vencer, mas não tomar gols amanhã no estádio do Pacaembu. Resultado final da nossa enquete no site gazetaesportiva.net. Após participação ruim no Mundial de Atletismo, o Brasil tem condições de medalha nas Olimpíadas, sim ou não? Não, 72,4%. O programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 da tarde. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Gazeta Esportiva.